Shalom, vamos fazer uma leitura e vamos esclarecer alguns equívocos com relação ao livro de Romanos, capítulo 14. Estarei lendo aqui na Bíblia de Jerusalém, no aplicativo My Bible. Diz assim: tolerância para com os fracos na fé. Acolhei o fraco na fé, sem querer discutir as suas opiniões. Um acha que pode comer de tudo, ao passo que o fraco só come verdura. Quem come, não despreze aquele que não come, e aquele que não come, não condene aquele que come, porque Yahua o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Que ele fique em pé ou caia, isso é com o seu patrão. Mas ele ficará em pé porque Yahua tem o poder de o sustentar. Quero ver aqui o versículo que diz aqui em Tiago 4,12: só há um legislador e juiz, a saber, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és para julgares o teu próximo? Seguindo, versículo 5: há quem faça diferença entre dia e dia, e há quem ache todos os dias iguais, cada qual siga a sua convicção. Aquele que distingue os dias é para Yahua que os distingue, e aquele que come é para Yahua que o faz, porque ele dá graças a Elohim. E aquele que não come é para o Senhor que não come, e ele também dá graças a Yahua. Vamos ver o complemento aqui, diz em 1 Coríntios 10:31: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Yahua. Colossenses 2,16: portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida, ou a respeito de festas anuais, ou de lua nova, ou de Shabat. 1 Timóteo 4,4: pois tudo que Yahua criou é bom, e nada é desprezível se tomado com ações de graças. Versículo 7: pois ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo. 2 Coríntios 5,15: ora, ele morreu por todos, a fim de que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que morreu e ressuscitou por eles. Versículo 8: porque se vivemos, é para Yahua que vivemos, e se morremos, é para Yahua que morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Yahua. Com efeito, o Mashiach morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Atos 10:42: e ordenou-nos que proclamássemos ao povo e dessemos testemunho de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos, como tal constituído por Elohim. Versículo 10: por que julgas teu irmão, e tu por que o desprezas? Pois todos nós compareceremos ao tribunal de Yahua. 2 Coríntios 5,10: porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal do Mashiach, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Versículo 11: com efeito está escrito: por minha vida, diz Yahua, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua dará glória a Yahua. Isaías 45:23, Filipenses 2:10-11: para que ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sob a terra, e para a glória de Yahua, o Pai, toda língua confesse que Yahushua é Adon. Assim, cada um de nós prestará contas a Yahua de si próprio. Bom, então, conforme aqui Romanos 14, todo 14, está sendo interpretado, infelizmente, pelo cristianismo, né, que Raul Rachalia, né, teria escrito esse texto com o intuito dizendo que a Torá, a lei dietética de Levíticos 11, estaria sendo abolida, como muitos pensam, inclusive, com relação a todo o Tanar, né? A toda a Torá, que ela foi abolida no madeiro, sendo que o próprio Mashiach disse que ele não veio para abolir a Torá, mas para cumpri-la.
Então, para esclarecer isso, eu gostaria de falar a natureza do nosso Abba Kadosh, de Yahweh Tsevaot. Está lá no livro de Malaquias 3:6. No livro de Malaquias, então, 3:6 diz assim: Porque eu, Yahweh, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vamos ver aqui em Números 23:19. Yahweh não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Tiago 1,17. Toda a boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Quero colocar aqui na versão hebraica, para vocês verem aqui que quando fala em Senhor nas Bíblias convencionais, tá? Foi substituído porque o nome do Todo-Poderoso está ali. Yahuwah, Yud Re Vav Re. Yahuwah, e não é Yehová não, é Yahuwah. Este é o nome do nosso Abba Kadosh. Então Yahuwah, o nosso Pai, ele não muda. Ele não muda. O que saiu da boca do Todo-Poderoso, ela só volta para ele quando já estiver cumprido o propósito para o qual ela saiu. Então, nele não há sombra de variação. Como vimos no versículo adjacente ali, que está em Tiago 1,17, que não há sombra de variação. Não há variação, muito menos sombra de variação no nosso Pai. Vamos seguindo agora, está lá em Hebreus 13:8. Diz assim: Yahushua, o Mashiach, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Tá? Então, confirma a palavra que foi dita lá em Malaquias 3:6. Ele não muda. E ele é o mesmo. O Mashiach é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Não há sombra de variação nele. Prosseguindo, Tito 1:2. Diz assim: na esperança da vida eterna que Yahweh, o Elohim, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Está dizendo aqui então que ele não pode mentir, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Outro versículo está em Salmos 89:34, diz assim: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Tremendo. Confirma. Ele não viola a aliança que ele faz. Não modifica aquilo que sai da boca dele. O texto de Romanos 14, ele trata, na realidade, do mesmo assunto de 1 Coríntios 8. Vamos ver lá, 1 Coríntios 8. E também fala com relação ao quê? A carnes sacrificadas aos ídolos. Então, aqui está no próprio título aqui, acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, ele está falando exatamente o que falou lá em Romanos 14, vai continuar falando aqui em 1 Coríntios 8. Ele diz, vamos ler. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Elohim, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Elohim. Porque ainda que há também alguns
que chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Elohim, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos. Um só Mashiach, um só Mestre, Yahushua, o Mashiach, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Yahuwah, a Elohim, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em um templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual o Mashiach morreu. E, deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra o Mashiach que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Simples assim, irmãos. Em nenhum momento Shaul está falando dos alimentos impuros de Levítico 11, dizendo que tudo foi tornado puro a partir do Mashiach. Não, nada disso. O fraco que fala aqui, tanto em Romanos 14:2, ou de consciência fraca, que fala em 1 Coríntios 8:7, consiste o quê? Na falta de conhecimento, visto que alguns cristãos abstinham-se inteiramente de alimentos cárneos, o que significa que seu alimento era restrito a ervas, isto é, a vegetais. Eles comiam só legumes. É essa a questão. Jamais Shaul estaria indo contrário à Torá. Jamais. Por quê? Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículos 5, 6, vamos até lá? Aqui no Filipenses 3, 5 diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à Torá, fariseu. Vamos ver o que diz aqui nos versículos complementares. Atos 23:6. Sabendo Paulo, Shaul, que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Atos 26:5, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Romanos 11:1, pergunto, pois, terá Elohim porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Quanto ao zelo, continua aqui ele falando de si próprio, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na Torá, irrepreensível. Entenderam? Quanto à justiça que há na Torá, irrepreensível. Em Atos 8:3, Shaul, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Atos 22:4, perseguia este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Atos 26:9-11, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Yahushua, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia.
Bom, 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito, do pneuma em grego, né? E em hebraico é a ruach HaKodesh, que está em vós, o qual tendes da parte de Elohim, e que não sois de vós mesmos? Interessante, né? 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuário de Elohim e que o Espírito de Elohim habita em vós? 2 Coríntios 6,16, que ligação há entre o santuário de Elohim e os ídolos? Porque nós somos santuário do Elohim vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Elohim no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Yahuwah. Bom, sabendo então agora, esclarecendo a vocês que Shaul não estava ali falando sobre alimentos impuros, porque isso nem sequer poderia vir até a sua mente, porque isso é impensável para alguém que guarda a Torá. É impensável tu falar sobre isso, porque isso já é uma regra que está implícita na pessoa. Então nem sequer se cogita falar sobre isso. O que ele estava falando ali sobre os alimentos sacrificados aos ídolos. Por quê? Vocês têm que entender em que contexto, né, que Shaul estava falando ali com o povo. Estava falando àqueles crentes que convertidos, mas romanos. É a carta em Roma. Muitos romanos, muitos israelitas que estavam lá, né? Então ele estava orientando ali. O que ele estava orientando? Que o assunto principal, quando se está reunido em uma congregação, em uma sinagoga, não tem que ser sobre a respeito de comida. Por quê? Quando a pessoa é neófito, né, ou seja, novo na fé, se começar assuntos desse tipo, a pessoa não permanece naquele lugar, ela se retira. Então, qual é o foco da pregação do evangelho? O sacrifício de Yahushua, o sacrifício vicário de Yahushua naquele madeiro. Esse tem que ser o foco da pregação. Não tem outro foco a não ser esse. Então, era para alertar o povo que, à medida então que as pessoas iam recebendo as mensagens, amadurecendo, aos pouquinhos o assunto comida pode ser incluído, né, para a pessoa. Mas, primeiramente, ela tem que começar a receber a mensagem principal, que é a da salvação. Isso sim importa. A salvação importa. Tá? Porque as leis dietéticas que Yahuwah nos deixou foi para o nosso bem, foi para a nossa saúde. Por quê? Porque como lemos aqui em 1 Coríntios 6, que o nosso corpo é santuário da Ruach HaKodesh, que habita em nós. Então nós temos que cuidar deste corpo, nós temos que zelar por esse corpo. E essas leis dietéticas não são fardo, porque a Torá não é fardo, ela é para o nosso bem. A Torá, ela é boa. Ela é boa. Não há problema nenhum com a Torá. O problema está que as pessoas que querem se dizer novas criaturas, querem permanecer ainda nas leis dietéticas da velha criatura, contaminando o seu corpo. Eu quero mostrar para vocês algo. Eu não vou ler todo o artigo, mas eu quero mostrar alguns aspectos,
né, desse artigo para vocês com relação a uma das carnes proibidas de Levítico 11, que é a carne de porco, que inclusive está em Isaías 66:17, que diz assim: os que comem da carne de porco e da abominação e do rato, esses todos serão consumidos, diz Yahweh. Então não está mais em Levítico, não está mais na Torá, está nos profetas. Então aqui diz assim: muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre os riscos de comer carne de porco. Se ela estiver crua ou mal cozida, pode acarretar uma série de problemas, incluindo doenças graves, que podem gerar irreversíveis para a saúde. Segundo um levantamento de 2013 da Consumer Reports nos Estados Unidos, cerca de 69% de 200 amostras de carne suína analisadas estavam contaminadas com bactérias perigosas. Dentre elas estava Salmonella, Listeria monocytogenes, Yersinia enteroclítica e Staphylococcus aureus. Diversos estudos mostram que o porco é o hospedeiro de diferentes vírus e micro-organismos. Dentre elas estão a Taenia solium, a Trichinella spiralis e o Toxoplasma gondii, que podem ser transmitidos para os seres humanos através do consumo da carne mal cozida. Outro fator que torna perigoso comer carne de porco é que a maioria dos produtores pecuários utiliza medicamentos para acelerar o crescimento do animal. Isso gera contaminação do alimento por conta dos altos níveis de toxinas. Aqui ele separa 9 doenças que podem ser geradas por carne de porco. A primeira doença citada aqui é neurocisticercose, que diz assim, que é uma infecção no cérebro, tá? Que afeta o sistema nervoso central, ok? É só isso que eu vou falar, depois se vocês quiserem pesquisar mais a fundo, é só dar um Google. Hepatite E, tá? Também é uma das doenças que pode ser transmitidas pela carne do porco. A esclerose múltipla, tá? Também é uma doença neurológica que ataca, né? Na verdade, as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso. Depois vem o câncer do fígado, tá? Cirrose, Yersiniose. O que é yersiniose? Uma inflamação desencadeada por um grupo de bactérias chamado Yersinia. Ela atinge principalmente o intestino delgado, tá? Então, ele pode dar vários problemas aí com essa doença. Teníase, tá? Tênia, né? Uma forma de um parasita, né? E, vamos ver, a trichinelose também é causada por um verme. Trichinella spiralis. Toxoplasmose, que é o Toxoplasma gondii, que é aqueles infectados, né, por fezes de gato. Bom, principalmente é isso que eu queria deixar para vocês. E, em resumo, eu queria falar que Shaul, então, em Romanos 14, está falando a respeito de comer ou não comer carnes sacrificadas a ídolos. Ele não está diminuindo a importância do cuidado com a saúde, nem abolindo a Torá da saúde, a lei da saúde, dadas amoravelmente por Yahweh ao seu povo. Medite. Shalom